Toda comunidade, todo movimento passa por testes. Mas e se o maior perigo não vier de fora? E se ele estiver dentro de casa? Hoje a gente vai mergulhar numa história de tirar o fôlego lá do comecinho da igreja primitiva. É um relato sobre traição, sobre poder e também sobre uma coragem absurda, direto de Atos, capítulo 5. É uma história que mostra como essa comunidade, ainda novinha, teve que lidar com uma crise que ameaçou implodir tudo antes mesmo que o mundo lá fora tivesse essa chance. E essa é a grande questão aqui. Esse movimento que estava só começando, de repente se viu lutando em duas frentes, ao mesmo tempo. Primeiro, uma crise de confiança interna que abalou as estruturas. E logo em seguida, um confronto direto com as maiores autoridades da época. A pergunta é, como é que eles saíram dessa? É o que a gente vai ver agora. Vamos começar com o ato 1. Uma mentira mortal. E a primeira ameaça não chega com barulho, com violência, não. Ela chega num sussurro. Uma mentira. Numa comunidade onde ser generoso e confiar uns nos outros era a base de tudo, um casal, chamado Ananias e Safira, resolve fingir. Eles queriam o reconhecimento, os aplausos, mas sem pagar o preço de verdade. Olha, o ponto aqui, e isso é crucial, nunca foi o dinheiro. O apóstolo Pedro deixa isso bem claro, a propriedade era deles, o dinheiro era deles, podiam ter feito o que quisessem. O erro fatal foi a mentira. Eles tentaram comprar um status com uma generosidade de fachada e, fazendo isso, atacaram o coração da comunidade, que era construída sobre a verdade. E é com essa frase que Pedro eleva o nível da coisa. Isso aqui não é só um deslize, uma gafe social, é uma ofensa cósmica. Para eles, mentir para a comunidade era o mesmo que mentir para a presença divina que unia todo mundo ali. Era literalmente testar os limites do sagrado. E a resposta para esse teste? Bom, ela foi rápida e foi terrível. E a consequência? Imediata, chocante, sem julgamento, sem chance de apelação. É uma retribuição instantânea que manda uma onda de choque por toda a comunidade. O recado não podia ser mais claro. Ali, a hipocrisia não ia ter vez. 3 horas. E a tensão só aumenta. Por 3 longas horas, o corpo de Ananias é levado, é enterrado, enquanto a esposa dele, Safira, não sabe de absolutamente nada. Ela está a caminho, prestes a encarar o mesmo teste. Vai contar a verdade ou vai insistir na mentira do marido? O palco está todo montado para o segundo ato dessa tragédia. E qual foi o resultado disso tudo? Um grande temor. E olha, isso não é só medo de levar bronca, sabe? É um respeito profundo. Uma compreensão de que o negócio era sério. A integridade ali não era uma qualidade legal de se ter. Era tipo o sistema de defesa da comunidade. Com essa crise, a comunidade se limpou, de dentro para fora. Certo. Com a crise interna resolvida desse jeito tão brutal, a influência dos apóstolos lá fora simplesmente explode. Curas, milagres, um crescimento espetacular. Mas todo esse sucesso estava prestes a acender um pavio. Um pavio muito, muito perigoso. O movimento deles ganha uma força impressionante. Sinais e maravilhas, o respeito do povo, gente se juntando a eles o tempo todo e até um fluxo de pessoas vindo das cidades vizinhas atrás de cura. Eles viraram o centro das atenções em Jerusalém. E a gente sabe, né? Quando algo cresce tanto e tão rápido, o poder que já está estabelecido não só percebe, ele se sente ameaçado. E é isso que nos leva direto para o ato 2. A cela vazia. Toda essa atenção que eles atraíram agora se tornou hostil. A elite religiosa da época, que via a própria autoridade diminuir a cada dia, decide que chegou a hora de acabar com essa história de uma vez por todas. E a motivação por trás de tudo isso? Tá aí, numa única palavra: inveja. Não era uma questão de doutrina, de teologia, não. Era pura política de poder. Os saduceus, que eram a aristocracia que controlava o templo, viram a popularidade dos apóstolos como uma ameaça direta ao poder deles. E a resposta? Força, prisão. Só que tem um detalhe. A prisão não adiantou nada. A história conta uma fuga durante a noite que parece impossível e que deixou as autoridades de queixo caído. Tenta imaginar a cena. A prisão está trancada, os guardas estão lá, mas os prisioneiros sumiram. E o mais inacreditável, eles não fugiram da cidade. Eles voltaram para o exato mesmo lugar, ensinando abertamente, como se nada tivesse acontecido. Então, eles são presos de novo, só que dessa vez com mais cuidado, porque as autoridades estavam com medo da reação do povo.
E aí eles são levados para o confronto final, diante do Sinédrio, a Suprema Corte, o centro do poder judaico daquela época. E aqui o impasse fica cristalino. De um lado, o Sinédrio dizendo: olha, a gente mandou vocês pararem. Foi uma ordem clara. E do outro lado, a realidade, né? Vocês não só não pararam, como espalharam a mensagem pela cidade inteira. A briga aqui é sobre quem manda, no fim das contas. E aí vem a resposta, que é uma das frases mais desafiadoras da história. Isso não é um pedido de desculpas, é uma declaração de lealdade, uma afirmação de que eles respondem a uma autoridade maior. Para os apóstolos, a ordem do Sinédrio era ilegal. Para o Sinédrio, isso era traição. A reação é visceral. A fúria simplesmente toma conta da sala. Acabou a conversa, chega de diplomacia. A única solução que eles conseguem enxergar é eliminar os apóstolos. A coisa chega num ponto crítico. A vida deles está por um fio. E aí, quando parece que não tem mais saída, no meio daquela confusão dos gritos por execução, uma voz que ninguém esperava se levanta. Uma voz de calma, de razão. E a gente entra no ato 3, o Conselho de Gamaliel. O nome do sujeito era Gamaliel, e ele era um fariseu, o que é super importante, porque os fariseus eram rivais políticos dos saduceus que estavam liderando o ataque. E mais, ele era um mestre da lei famosíssimo, uma das mentes mais respeitadas da sua geração. Resumindo, quando esse cara falava, todo mundo parava para ouvir. E a lógica do Gamaliel é de um pragmatismo genial. Ele lembra o pessoal de outros movimentos parecidos que surgiram e que simplesmente desapareceram com o tempo. A estratégia dele é simples. Não façam nada. Deixa quieto. Se esse movimento for só coisa de homens, ele vai desmoronar sozinho. A gente não precisa nem sujar as mãos. E aí ele dá o checkmate. Ele joga na mesa outra possibilidade, a que dá calafrios. Mas e se isso for de Deus? Com essa pergunta ele basicamente diz, se vocês tentarem destruir esses caras, talvez vocês acabem comprando uma briga que não dá para ganhar. Uma briga contra o próprio Deus. Esse argumento muda completamente o clima na sala. O conselho, então, recua. Eles desistem da ideia de executar os apóstolos. Mas a autoridade precisa dar a última palavra, né? Eles não iam sair de lá ilesos. A solução é um meio-termo bem violento e que nos leva para o momento mais paradoxal, mais doido de toda essa história. Eles escapam da morte, mas não da dor. A punição é severa, é pública, é humilhante. O açoitamento. Era para ser uma mensagem física, bem clara, para eles se lembrarem de quem estava no comando e finalmente pararem de ensinar. Só que a mensagem não cola. E aqui vem a virada mais inacreditável de todas. Eles não saem quebrados com medo de cabeça baixa. Eles saem felizes. Sim, felizes. Por quê? Porque na lógica deles, que é totalmente invertida, a punição não era vergonha, era honra. O sofrimento era a prova de que eles estavam no caminho certo. A arma que era para humilhá-los virou nas mãos deles uma medalha de honra. E essa é a questão que fica no ar, né? De uma mentira interna que quase destruiu a alma do grupo, a um ataque externo que quase tirou a vida deles, essa comunidade saiu mais forte. A convicção deles era tão profunda, mas tão profunda, que transformou o medo em respeito e a punição em privilégio. O que nos faz pensar, que tipo de propósito, que tipo de fé tem o poder de virar a realidade de cabeça para baixo a esse ponto?